Hebreus 4, parte 1. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Como é bom, né, a gente crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 4, um descanso sabático para o povo de Deus. Eu estava fazendo umas anotações, né? Estava fazendo umas pesquisas, porque o que acontece, né? Essa palavra Shabá, no hebraico, ela é Shabá, né? No hebraico. E no grego, ela é outra palavra. E, no entanto, ela tem um significado, tá? Que no hebraico é ausência de esforço, sabe? Descanso mesmo. E no grego é morada. Ou seja, é aquilo que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Então, quando Deus ele terminou, né, as obras das mãos dele, né, ou seja, os atos, né, do fazer de Deus, a obra mesmo do fazer, inclusive Deus fez o corpo humano, né, com as mãos, né, é um trabalho artesanal. E ele descansou das obras, tá? Quando Deus diz que ele descansou ali no sábado, ele descansou das obras, as obras feitas com as mãos, tá? Então, ele terminou ali, tudo que ele fez estava feito, né? Mas existia um plano, né, que Deus tinha deixado em oculto desde essas obras, né, da fundação do mundo, que não seria obras feitas com mãos, tá? Seria através do poder do Espírito. Veja, primeiro ele fez as obras. As obras foram feitas. E aí veio o sábado. Então, o sábado é o quê? É o descanso. Ou seja, descansou das obras, tá? A obra das mãos, do fazer, do esforço, tá? Então, o que viesse depois daquilo que Deus viesse a fazer, não seria mais pelo esforço. Seria pelo poder, seria pela graça. Né? E ele fez isso através de Jesus Cristo, que ele manifestou no tempo oportuno, no tempo que já estava determinado. Né? Então você vê que Deus, ele tem ciência de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está oculto aos olhos de Deus em toda a criação, e nada, absolutamente nada, pega Deus desprevenido. Então ele já sabia tudo o que ia acontecer, e de antemão, né, ele preparou esse plano maravilhoso, esse plano perfeito, esse plano que ninguém pode desfazer, entende? Então ele começa assim, com um título, né? Um descanso sabático para o povo de Deus. O povo de Deus aqui está fazendo, veja, carta aos hebreus, né? Nós estamos estudando. Então os hebreus, né, são o quê? São judeus, né? São os descendentes, né, de Éber, né? Ou seja, do pessoal ali de Abraão. Está falando aqui da descendência terrena, né? Do povo de Deus, povo terreno, humanamente falando, né? Mas de forma espiritual, está se referindo também a nós, né? Porque nós agora fazemos parte do povo de Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, o povo nascido do alto, o povo nascido de Deus, né? O povo nascido pelo poder do Espírito Santo. Né? Dos dois, né? Aquele muro de inimizade que existia entre judeu e gentil foi derrubado por Cristo. Né? Quando ele rompeu ali, né, no próprio corpo dele, né? O fato do véu ter se rasgado de cima a baixo, estava dizendo que Jesus havia morrido no corpo físico. Então ali ele estava dando acesso direto ao Santo dos Santos, que é ao corpo espiritual. Essa é a promessa que nós temos, né? Que ela não se resume apenas a esse mundo, a essa vida, mas que se estende por toda a eternidade. Então, quando cada um de nós recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso acontece de forma individual. E como é que eu sei que eu aceitei e recebi verdadeiramente Jesus Cristo? Você sabe. Dentro do seu íntimo, lá no fundo do seu ser, você sabe. Sabe como? Quando você começa vamos supor, atos que você antes praticava e para você era muito normal, por exemplo, jogar um pedaço de papel, não, a gente fazia um bolinho de papel e jogava em qualquer parte da via pública, isso não nos incomodava. Mas veja, depois que a gente recebe Jesus,
a gente começa, essas coisas mais simples, né, passam a nos incomodar. E isso é um indício que você nasceu do alto. Veja, se você começa a verificar essas coisas e você começa a corrigir o seu comportamento, então você está dando voz e ouvido ao espírito, a nova criatura, entende? Ao seu novo eu. Vamos começar a falar assim, né? Ao nosso novo eu, o eu espiritual. Então, isso está dizendo o quê? Que a gente está dando atenção a essa nova vida, opa, o desabrochar dessa nova vida, entende? Então, a gente precisa ser ensinado nesse caminho. A gente precisa ser ensinado nesse caminho para que esse caminho possa, esse reino, né, possa tomar espaço dentro de nós, na nossa vida. Então, o que acontece? Se a gente começa a agir, né, nesse caminho, nessa nova conduta, e veja, ninguém precisa falar isso pra gente, é algo que a gente, é um alerta que a gente sente dentro da gente, né? Ninguém precisa ficar falando pra gente, olha aquele papel, não, a gente sente isso dentro de nós. Mas veja, por falta de ensino, né, por falta de a gente crescer nas escrituras, né, na palavra de Deus, ou seja, o alimento para esse novo ser, né, para que ele possa ser sustentado, edificado. O que é edificar? É crescer para cima, né, sempre para cima. Então o que acontece? Aí a gente começa a voltar aos primeiros atos, entende? Porque não jogar um papel em via pública é simples, né? Qualquer um pode não fazer, mas aí existem coisas mais difíceis, que a gente sozinho, né, pela nossa força de vontade, vamos dizer assim, e a alma começa a achar que é pela força de vontade, não é. Entende? E aí é que começa a se misturar as duas naturezas dentro de nós e a gente não sabe como agir. Por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe que a gente precisa alimentar o nosso ser espiritual com a palavra de Deus, com o espírito e vida. A palavra, a verdade, ela é espírito e vida. Isso dá força para o nosso espírito e vida para todo o nosso ser. Entende? Porque o nosso espírito é vida. Tá? Essa é a diferença do fôlego de vida para o espírito em si. Lembra que João Batista disse que Deus não dá, isso ele estava se referindo a Jesus Cristo, que Deus não dá o espírito por medida. Ou ele dá o espírito ou ele não dá. Entende? Então a diferença do fôlego de vida para o espírito é esse. É que o fôlego de vida é apenas um pavio que fumega, sabe? Ele é apenas algo sensível, que verdadeiramente como é a vida do ser humano, né? Essa coisa sensível, perene, né? Essa coisa passageira, como a própria palavra diz, né? Que é como a erva do campo. Que hoje está aqui e amanhã, né, ela já não existe mais. Esse é o fôlego de vida. É algo que, né, que acaba, que vai se exalando e acaba. Agora, o espírito, veja, o fôlego de vida é apenas um resquício, tá? É um fragmento da vida que Deus deu para cada pessoa, para os seres humanos. É tanto que os seres humanos, né, depois do ato de Adão e Eva terem escolhido comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não da árvore da vida. Entende? Se eles tivessem optado, mas eles optaram pelo que? A árvore da vida estava livre. Não existia restrição para a árvore da vida. Porque eles eram naturais, certamente, né? Eles precisariam fazer aquela manutenção ali de tempos em tempos para que as folhas permanecessem, né, sempre verdes e dando fruto, né, na estação certa. Porém, eles optaram pelo conhecimento do bem e do mal. Então, o acesso à árvore da vida foi negado. Eles não puderam mais ter esse acesso. Né? Então, esse pavio, né, esse fôlego de vida, ele chegaria, como Deus disse, chegaria o dia que a morte chegaria. Entende? O corpo de Adão e Eva foram corpos feitos, né, em toda a sua plenitude. Quando Deus fez, era tudo funcionando a 100%. A inteligência de Adão era algo 100%. De Adão e Eva, né, dos primeiros seres humanos. A inteligência deles era extraordinária. Mas isso, de acordo com a corrupção, né, foi entrando e foi tomando conta de todo o corpo, né, desde o cérebro, né, até o resto do sistema, né, de todos os sistemas que envolvem o nosso corpo humano. Então, o próprio corpo aprendeu, né, como burlar a própria vida e desenvolveu ao longo do tempo um mecanismo para se auto-sabotar. Você vê que até hoje, né, a gente vê aí, né, cânceres e células malignas, né, que, veja, o próprio corpo desenvolve, né? Então, assim, acontece com um sistema, né, quando entra um vírus. O que acontece com aquele sistema no computador, né? Ele começa a ir mexendo ali, né, e destruindo alguns componentes, e quando a gente vê, o computador está bugado, né? Às vezes até se perde. Então, foi isso que aconteceu, não foi de imediato.
né? De imediato, Caim, né, já foi desenvolvido no caráter, né? Que Caim matou o próprio irmão, mas a morte física viria, a morte natural viria. E veio, né? Para todos os seres humanos. Antes mesmo que a lei fosse dada, a morte já imperava. Por quê? Porque foi o que Deus disse. Se eles comessem daquele fruto, então a morte viria. E ela veio, tá? E não foi, Deus não estava se referindo à morte de Abel. Ele estava verdadeiramente se referindo, e não era morte espiritual. Era morte física mesmo, tá? A morte do corpo. Por isso que Cristo teve que vir em corpo físico, para poder sanar, sabe? Trocar, fazer essa troca. Resolver essa questão, né? Do pecado que mata o corpo, né? Que foi pelo pecado que veio a morte, né? Então, por isso que Cristo tinha que vir em corpo humano, tá bom? Então, esse descanso veio justamente em Cristo Jesus. Foi ele que deu esse descanso. Por quê? Porque como a gente leu, né, na aula passada de Hebreus 3, né? Que Deus disse, né? Jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aí o Espírito Santo, né, me disse que essa frase poderia ser dita assim: jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso. Por quê? De forma natural. Ou seja, só com a alma não era possível entrar no descanso de Deus. Por quê? Porque o descanso de Deus é eterno. O descanso de Deus é espiritual, é descansar das obras. Mas o ser humano não consegue descansar das suas obras, né? Ele foi feito para fazer coisas manuais, né? Ele foi feito para operar, ele foi feito né, para praticar obras. E aí, como é que faz isso? Né? Então Deus, né, na sua inteligência magnífica, ele fez uma nova criação que pudesse conviver dentro da antiga criação. Olha que coisa espetacular, que coisa divina. E aí quando Cristo veio, né, e entregou isso, e aqui em Hebreus também diz, né, que esse véu, né, o novo e vivo caminho foi aberto para nós através do véu que se rasgou. E aí ele diz, né, isto é, o corpo. Ou seja, o corpo de Cristo, né, quando Cristo morreu, o que as escrituras dizem? Que imediatamente aquele véu, né, do templo se rasgou de cima a baixo. Aquilo estava indicando que Cristo morreu fisicamente, ele morreu fisicamente. Ou seja, estava rasgado ali aquele acesso, aquele véu que dividia o santuário, o tabernáculo de Moisés, o lugar santo, ou seja, o corpo humano do corpo espiritual. Então agora podia ser fundido as duas naturezas. Entende? De forma espiritual, é isso que o Senhor está dizendo. É isso que representa o tabernáculo de Moisés e é isso que representa a morte de Cristo. Aquele rasgar do véu de cima a baixo, era isso que estava dizendo, tá? Que agora poderia no mesmo corpo ser fundido as duas naturezas. E essas naturezas passariam a existir e a viver no mesmo corpo, tá bom? Mas aí a obra da criação começaria onde? Na natureza espiritual, que é a que a gente está alimentando aqui agora. Então, quanto mais luz for esse ser, né, que nós somos seres luminosos, né, somos luz, né? Antigamente nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, porque nós nascemos de quem é luz. Jesus é a luz do mundo, né? E nós nascemos dele. Então, nós somos essa luz. Então, Jesus não disse, lembra? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dessas obras, viu? Jesus ali, ele discretamente, ele estava dizendo, né, da forma que as pessoas podiam compreender, que ele era aquele descanso. E nele nós acharíamos descanso para as nossas almas. Entende? Por quê? Porque toda a parte difícil ele fez. Até mesmo, né, o batismo. Veja, Jesus não precisava descer as águas, porque ele não tinha que se arrepender de nada. Ele não tinha pecado. Ele não cometeu pecado. Entende? Então, isso é uma substituição. Cristo é o nosso substituto legal, judicial, entende? É em Cristo que nós estamos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que nós estamos em Efésios, ele diz, nós estamos ocultos em Cristo Jesus, né? Então, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos, foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, entrarmos no descanso de Deus, ou seja, a gente vai entrar no descanso de Deus. Assim que esse corpo aqui morrer, né, ou quando Jesus voltar, se nós ainda estivermos vivos, né, e nós formos ter com ele nos ares, né, que chamam de arrebatamento, né, nossos corpos vão ser transformados. Esse é o descanso. A gente não vai mais depender desse corpo aqui para existir. Entende? A gente não vai mais depender dessas obras para a gente poder
se achegar a Deus ou fazer alguma coisa que seja para Deus. Entende? Então, é Cristo que é esse caminho. É por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando a gente está em Cristo, automaticamente a gente vai por esse novo e vivo caminho. Entende? Pelo Espírito, pela natureza espiritual. A natureza terrena, essa natureza humana, ela ainda é, né, sucumbida às coisas, né, desse mundo. Por isso que a gente precisa do sangue de Jesus. Entende? Então, quando a gente declara o sangue de Jesus, quando a gente declara aquilo que a gente sabe, né, a respeito da nossa justiça, que foi feita em Cristo Jesus em nosso favor, então a gente, né, automaticamente a gente descansa daquelas coisas, entende? Esse acesso é pelo Espírito. Esse acesso não é pela alma, é pelo Espírito. A alma encontra descanso aonde? No Espírito, entende? Embora usemos a mesma boca, a gente usa a mesma boca. Nós falamos sobre isso, né, no nosso estudo passado, para a gente ter cuidado com a língua, né, que ela é capaz de colocar toda a vida, né, em decadência. Por quê? Porque é a mesma boca. A mesma boca é usada pela nossa alma, que ainda é tomada pelos desejos, né, da carne, e ela também é usada pelo Espírito, entende? Só que ela só vai ser usada pelo Espírito, né, quando a gente desenvolver o nosso espírito, através do crescimento espiritual. Veja, a gente está lendo Atos também, né, paralelo, né? Um dia a gente lê uma parte aqui das cartas e outro dia a gente lê Atos, que foi assim que a gente começou desde o início, antes até mesmo desse encontro aqui, né, ao vivo acontecer. Né, nosso grupinho, né, se encontrava para a gente estudar as escrituras dessa forma, que foi o próprio Espírito, né, que nos conduziu. Então, a gente vê que até o apóstolo Paulo, lá no início, ele, né, participava de algumas coisas. Por quê? Porque ele disse, né, que entre os judeus ele procurava, né, fazer aquelas coisas ali, naqueles rituais, para quê? Para ganhar eles para Deus, para Cristo, sem ferir a consciência fraca deles. Né? Lembra que ele nos instrui ali em 1 Coríntios 10, né, 8, 9 e 10, ele faz uma comparação, né, das figuras do passado com essa substância do Novo Testamento, né? Ele diz que o Antigo Testamento é uma figura, é uma sombra, como também em Romanos 5 ele também diz que Adão é uma figura de Cristo, né? Do verdadeiro homem que ainda estaria por vir, né? Então, veja, esse conhecimento não foi dado a Pedro, esse conhecimento não foi dado a Tiago, esse conhecimento não foi dado ao apóstolo João, esse conhecimento foi dado ao apóstolo Paulo, tá? Então foi entregue a ele esse mistério de reunir em um só corpo tanto judeus quanto gentios, ou seja, não judeus. Os judeus, eles praticavam essas coisas, né? O sábado, o Shabá, é dos judeus. Então, tudo que está inserido nas igrejas, né, que nós vemos hoje, muitas igrejas aí, né, essa mistura entre esses atos que vêm justamente do judaísmo, né, misturado com as coisas que não são dos judeus. E veja, a única coisa do concílio que o apóstolo Paulo levou até as cartas dele, né, que nós lemos, e nós vamos entrar, tá, nas cartas do apóstolo Paulo, foi a imoralidade sexual, o fato da imoralidade sexual. Né? O restante, o comer comida sacrificada, né? Tudo isso tem uma limitação. A gente não deve fazer para ferir a consciência de ninguém, né? De quem é fraco na fé. Mas isso não quer dizer que a gente não possa comer. Tá? Se a sua fé ela é madura o suficiente, você é espiritualmente maduro para discernir uma coisa da outra, então não tem problema nenhum, desde que a sua liberdade não fira a consciência de um irmão fraco. Ou seja, porque a nossa liberdade não pode ser maior do que o amor. Entende? Porque se a gente deixa que nosso fato de sermos livres no Senhor, né, fira aqueles irmãos que, veja, nós estamos falando dos irmãos, né, pelos quais Cristo morreu, ou seja, as pessoas que já aceitaram Jesus, mas ainda não cresceram espiritualmente no conhecimento da justiça, que é exatamente o que a gente estava falando com o nosso amigo, né, o missionário, que o que as pessoas precisam, os filhos de Deus precisam, não é conhecer sobre o pecado, é conhecer sobre a justiça. Veja, tudo, as cartas do apóstolo Paulo, tá? Do início ao fim, né? Como ele disse ali, como eu acabei de ler em Romanos, do início ao fim, né? Das boas novas, é pela fé. Entende? Não é por obras, não é por rituais, é pela fé. Então, coisas que se gastam com o tempo, né? Então, essas coisas não têm valor eterno.
Entende? Não tem valor eterno. Então, mas a gente também não deve, né, levar essas coisas a ferro e fogo a ponto de ferir a consciência das outras pessoas que ainda não têm essa consciência. É necessário que as pessoas cresçam nessa consciência para que assim elas possam se entender num só pensamento, num só espírito. Entende? Então, esse é o elo do amor. Esse é o vínculo da perfeição, é o amor. Entende? O amor suporta muita coisa pelo bem de todos, né? Inclusive o apóstolo Pedro fala, né, que o amor cobre multidão de pecados. Então, visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Ou aqui no rodapé, né, está dizendo que ou que a promessa falhou. Pense que, veja, nenhum de vocês pense que a promessa falhou. A promessa não falhou. É porque quando a gente não vemos as coisas, né? Quando a gente não é ensinado nesse caminho da justiça, a gente fica sem entender o que aconteceu. Eu nasci de novo, mas não mudou nada em mim. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuo, né, vestindo, se eu vestia G, eu continuo vestindo G, se eu vestia P, eu continuo vestindo P, se eu vestia M, eu continuo vestindo M, né? Meus olhos continuam castanhos, enfim, né? O que aconteceu comigo? Né? E a gente muitas vezes não consegue compreender por quê. Porque as igrejas têm rodado muito em torno de uma mesma coisa, né? Que é o pecado. Só que o pecado, Cristo já morreu para acabar com ele, para aniquilar o pecado. Então, isso é coisa de quê? De incrédulo. Isso é coisa dos que ainda não receberam Jesus. Entende? Então a gente deve avançar. O que vai dar o crescimento espiritual para a gente, ou seja, que vai tornar o nosso espírito forte, luminoso e capaz e poderoso, capaz de dominar sobre essa casa, nosso corpo, tá? Nossa existência, é a justiça, o conhecimento da justiça de Deus. É nas boas novas, é no evangelho que tem o poder de Deus, tá? Para salvação. A salvação, outra coisa. Salvação não está falando do fogo eterno, do castigo eterno. Não é isso. Salvação, no grego, quer dizer, é uma palavrinha chamada souzo, sotéria, que quer dizer salvação em todas as áreas da nossa vida. É o que o apóstolo Paulo fala, chama de reinar em vida, e não ser escravo. Entende? A gente não precisa mais ser escravo. A pessoa pode continuar sendo, mas ela não precisa. Entende? Existe uma diferença. Eu costumo dizer que a nossa nação, por exemplo, é um exemplo excelente. Por eles não investirem na educação, as pessoas não têm consciência. Elas não sabem nem por que lutar, né, pelos seus direitos. Quais são os direitos, né, de ir e vir? Onde começa e onde termina? Onde começa o meu direito? Onde termina o meu direito? Onde começa o direito do meu vizinho? Entende? Eu posso ouvir música nos últimos decibéis. Mas espera, existe um limite. Inclusive, até no Código de Trânsito fala sobre isso, que existe um limite suportável para os tímpanos, para os nossos ouvidos. E às vezes as pessoas vizinho do lado nem se dá conta que ele ouvindo aquela música, pode ser uma música gospel, um louvor, pode ser o que for. Mas veja, a minha liberdade não pode ferir a liberdade do outro. Entende? Então, isso começa na educação. Se a gente não tem um mínimo de educação para que a nossa consciência seja desenvolvida e a gente saiba discernir entre uma coisa e outra, então a gente fica facilmente dominável. Entende? Pessoas conscientes dão trabalho. Geralmente, o governante desse mundo não quer. Entende? O governante desse mundo não quer pessoas conscientes. Ainda mais espiritualmente falando. Se não querem na parte natural, imagina na parte espiritual. Aí que o negócio fica estreito, entende? É que, como dizia uma pastora, aí é que o caldo fica grosso, né? Eles não querem mesmo. Então eles fazem de tudo para que vocês tenham um alimento muito ralo, sabe? Aquele leite muito ralo, para que fiquem definhando. E aí vocês fiquem como folhinhas levadas pelo vento por toda sorte de doutrina. É igual um leilão, quem dá mais? Aquele que falar mais bonito, aquele que, né, que arrepiar mais fácil, aquele que, né, tiver uma impostação de voz mais, né, mais agressiva. Agressiva, obrigada, meu filho. Mais agressiva, mais imponente. Essa pessoa é mais cheia da unção. Entende? Então isso impressiona, essas coisas, né, são persuasivas mais para a nossa alma, não atinge o espírito, porque o espírito é manso e humilde. Lembra que foi dito acerca de Jesus Cristo? Meu servo não gritará nas praças. Ele não pisará o caniço que já está quebrado e nem apagará o pavio que fumega. Nosso Senhor, ele é manso e humilde. Ele não faz barulho.
Entende? Quem faz barulho é a alma. A alma, ela grita, o mundo faz muito barulho. Ai, tem aquele provérbio chinês que diz, quanto mais vazia é uma carroça, mais barulho ela faz. Então, quando você vê alguém gritando, mas ela está do teu lado, tenha misericórdia dela. Porque provavelmente ela está vazia, tá? Ela está fazendo isso porque ela está vazia. Então, não há necessidade, né, de gritaria. Inclusive, a gritaria é uma das coisas que não fazem parte, né, do reino de Deus. Então, nada disso tem poder contra o pecado, nem contra o maligno, tá? Não tem. O que tem poder é as escrituras, é a palavra de Deus, tá? É o Espírito Santo. O Espírito é a palavra, entende? Como Jesus disse, as palavras que eu vos digo é Espírito e vida, tá? Então, enquanto vocês estão ouvindo as escrituras, a palavra de Deus, o ouvir, a fé vem. Ela vem. Ela vem do reino espiritual, entende? E aí ela se desencadeia e manifesta coisas em nós. Entende? Então cadeias são quebradas. Entende? Pensamentos são mudados. E aí a gente começa a andar verdadeiramente nos caminhos, né, do Senhor, em Cristo. Né? No caminho que é Cristo. Na verdade. Entende? Na verdade e na vida. Se alimentando do pão que desceu do céu. Que é o próprio Cristo. A palavra de Cristo é o fôlego da boca dele. Entende? É o fôlego que alimenta. Alimenta o que? O nosso espírito, tá? Então, nenhum de vocês pense que falhou, entende? Ou seja, esse pensamento é da alma, entende? Que vem as desconfianças. Ora, eu não estou vendo, não estou sentindo. Então, o que o pensamento faz? Já começa a duvidar. Entende? Mas a fé, ela vem pelo ouvir. A fé é a certeza, é a convicção. E veja, essa certeza, essa convicção não depende do que a gente está vendo, do que a gente está ouvindo. A gente simplesmente acredita naquilo que está escrito. Ah, está escrito isso daqui, então o Senhor é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Ele nunca decepcionou. Ele nunca falhou. Não vai ser comigo que Ele vai falhar. Entende? Ainda que os meus olhos não estejam vendo. A fé, ela passa por um processo, como ouro, sabe? Ele precisa ser depurado para que a pureza, as impurezas dele venham a sair, ele venha a ficar puro. Então, quando a nossa fé é provada, a gente produz perseverança. Essa perseverança crescendo, a gente vai se tornando maduro. Então, a nossa fé vai fazendo cada vez mais coisas incríveis acontecer. O apóstolo Paulo demonstra isso para a gente, quando a gente vai estudando as cartas, né, ali de Atos dos Apóstolos, a gente vê. Nossa, chega um ponto aqui em Atos que até os aventais do apóstolo Paulo, que são tirados dele quando ele está ministrando ali, né, que a gente vai suando, quando o Espírito vai usando esse corpo aqui, né, terreno aqui, esse tabernáculo, a gente começa a suar, pode estar nevando lá fora e a gente começa a suar. Eu já passei por isso muitas vezes, sentada aqui, frio, e eu suando aqui, sabe, igual como dizem, né, pano de cuscuz, suando, porque o Espírito Santo, ele é luz. Veja uma lâmpada, por exemplo. Tenta colocar a mão na lâmpada depois de um tempo dela acesa. Você não consegue. A luz gera calor. Entende? Então, é assim que a nossa fé funciona. Entende? Quanto mais ela é movimentada, mais quente ela fica. Mais acesa e mais quente. E aí produz os seus resultados. Entende? E aí sim a gente vai ver, a gente vai sentir, a gente vai tocar, a gente vai comer, a gente vai sentir o cheiro. Entende? A gente vai andar nelas. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, ou seja, né, aquelas pessoas, né, que ficaram no deserto, né, os israelitas. Né, ele está fazendo aqui uma comparação, tá? Está relembrando, como é uma carta aos hebreus, então está falando do povo hebreu, né? Da vida ali do povo hebreu. Está extraindo, né, uma porção, né, para que a gente possa aprender, né, com essa porção, tá? Então, só que aqui falando de coisas naturais para extrair a parte espiritual. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aqui diz, alguns manuscritos dizem, pois não compartilharam a fé daqueles que obedeceram. Ou seja, né, não foram misturados com fé. Algumas versões dizem as boas novas não foram misturadas com fé. Por quê? Porque a fé é a moeda do mundo espiritual.
Entende? É a fé que faz com que algo que não existe, né, que a gente não vê, não toca, não acessa com os 5 sentidos, venha a se materializar de forma que a gente possa acessá-las com os 5 sentidos. Então, se as boas novas não forem acompanhadas de fé, nada vai acontecer. Entende? Vai ser o grilo. Cri, 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 cri. Entende? Então, é necessário, né, que a gente tenha fé. Ou seja, é necessário que a gente deseje, sabe? E se a gente não tem fé, é só pedir o Espírito Santo. A fé é um dom, tá? A fé é um dom, tá bom? Ele dá. Mas a mensagem que ouviram de nada lhes valeu, de nada valeu, né? Ou seja, ficou inútil. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Viu? Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Ou seja, algo que foi prometido para eles, mas foi cumprido nos tempos de Jesus Cristo, que é o descanso. Sabe? Noé significa descanso, tá? A palavra do nome Noé em hebraico significa descanso. Veja, ali, né, quando se fala em 1 Pedro 3, 19, 20, 21, ele fala, né, que Noé conseguiu salvar 8 pessoas das águas do dilúvio, né? O que foi o dilúvio? O dilúvio foi o juízo de Deus contra o pecado, né? Então são as águas, né, que removem toda a sujeira, né? Ou seja, matou todos os corpos físicos, né, daquelas pessoas que praticavam, né, aquela imoralidade e que estavam ali, né, fazendo aquela abominação diante de Deus. E o Noé, no entanto, ele conseguiu, né, ouvir a voz de Deus. Veja, a Bíblia diz que no meio daquele caos todo o mundo, apenas uma pessoa encontrou graça, ou seja, encontrou favor diante de Deus, foi Noé. E o nome Noé quer dizer descanso, significa descanso. Entende? Esse descanso foi o único que conseguiu agradar a Deus, ou seja, ele teve uma fé, né? Ou seja, ele acreditou que Deus poderia salvá-los. Então, o que Deus fez? Construiu uma arca, né? Tocou no coração dele, né? Inspirou ele para que ele construísse uma arca. E essa arca salvou ele e a família dele daquelas águas. Ou seja, salvou da morte física. Tá? Aí o apóstolo Pedro diz que aquelas águas do dilúvio representam o batismo, né, que hoje nos salva. Mas veja, não é o batismo das águas que nos salva, mas é o batismo do qual representa, que é quem? Jesus Cristo. É como está dizendo aqui. Aquelas pessoas não puderam entrar. Veja, todos que morreram antes de Jesus Cristo, que os corpos, né, morreram e as almas foram para o inferno. Se a pessoa era temente como Noé e os patriarcas e tal, os que viviam, né, por crer em Deus, eles iam para aquele lugar chamado seio de Abraão, né? Mas o seio de Abraão não ficava lá em cima, ele ficava nas profundezas também, né? Quando Jesus morreu ali na cruz e disse para aquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Vocês acham que o paraíso era lá em cima? Não, o paraíso era lá embaixo. Jesus já havia falado sobre isso naquela parábola do rico e do Lázaro. Ele disse que ambos morreram, né? E ambos, né, foram enterrados, né? Então seus corpos foram enterrados. Mas lá embaixo, um estava no seio de Abraão e o outro estava em tormento. Eram as almas. Mas a alma do rico, ela estava dizendo que eu estou sentindo, né? Estou sentindo, estou aqui em tormento. Pede para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água, né? E coloque na minha língua. Veja, em vida esse homem tinha nojo de Lázaro porque ele era o quê? Leproso. Mas ali naquele lugar, ele queria que ele tocasse na língua dele, pela qual ele comia. Como é que o dedo de um leproso podia entrar na boca dele? Você entende a diferença das coisas? Olha o nível, né, que chegou. Mas veja, ele não estava em corpo. Como é que ele poderia estar sentindo dores? A alma ela é tão intrinsecamente ligada ao corpo que ela sente as dores do corpo e o corpo sente as dores da alma. As doenças psicossomáticas são doenças da alma, mas o corpo sente. Entende? Então é vice-versa. Entende? Aqui no mundo, o corpo sente as dores da alma, mas no inferno a alma sente as dores do corpo. Entende? Ou seja, ela nunca tem descanso. Se não for em Cristo, a alma nunca tem descanso.
Se não aceitar Jesus Cristo, ela nunca tem descanso. Então é através de Cristo que ela recebe o descanso, que nós recebemos descanso. Entende? Então, esse paraíso era lá embaixo. Embora houvesse um abismo que separasse ambos, né? O lugar de tormento do lugar de tranquilidade, né? Do seio de Abraão. Mas assim mesmo, eles estavam lá embaixo, por quê? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Entende? Então, até que a glória de Deus viesse em Cristo Jesus, quando a alma dele desceu ali às mansões dos mortos, né? E ele disse em Apocalipse, né? Eu tenho a chave do inferno e da morte. Porque ele não ficou lá. Ele venceu Satanás no lugar dele, no lugar de domínio dele, no lugar, né, que ele criou, né, com a queda dele, para poder armazenar as almas, até que, né, Deus trouxesse o seu plano, né, finalmente trouxesse o seu plano de salvação para os homens. Entende? Então, ele mantinha ali aquelas almas cativas. Por isso Jesus disse, uns receberiam mais punição e outros menos. Essas que receberam menos punição foram essas almas que foram atormentadas até o momento que Jesus veio resgatar aqueles que eram passíveis de serem resgatados. O juízo lá embaixo, no mundo dos mortos, já foi feito. Aqui no mundo dos vivos ainda não. Então, toda alma que não receber Jesus Cristo em vida não tem mais salvação. A salvação é aqui em vida, tá? Na morte já foi feito, quando Jesus desceu, tá? Cristo desceu com a sua alma limpa, pura, mas ele teve que descer, porque ele era um homem físico também. Ele veio em corpo físico. A alma, elas iam para todas as almas tinham que descer. Nem que ele fosse, ele disse para o ladrão, né? Nós nos encontraremos no paraíso. Mas o paraíso não era lá em cima, o paraíso era lá embaixo. Entende? Por isso que quando o Espírito Santo, que era o Espírito de Cristo, foi devolvido a ele, né, juntamente com o ser, né, o ser dele, ele resgatou e levou cativo o cativeiro, como diz, né, as cartas do apóstolo Paulo fazem uma símile aos Salmos, né, que isso também está descrito nos Salmos. Então, veja, é um novo, o Velho Testamento, né, está dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento e vice-versa, né, a sombra e a substância se unem, tá? Para formar uma coisa só, a fundamentação. Então, o apóstolo Paulo diz, quem subiu foi o mesmo que desceu. E levou o cativo o cativeiro e deu muitos dons aos homens. Jesus já estava preparando as pessoas com as coisas que ele dizia, mas ninguém entendia. Por quê? Porque as pessoas psíquicas que vivem no campo da alma não entendem as coisas espirituais. Embora Jesus falasse através de parábola, ou seja, Jesus usava coisas, exemplos físicos, exemplos terrenos, para explicar coisas espirituais, de forma que as pessoas pudessem entender. E ainda assim, muitos não entendiam. Mas veja, quem não entende e busca saber, essa pessoa, ela agrada a Deus. Isso é uma fé, mesmo sendo pequenininha, isso agrada a Deus. E Deus vai se revelar. Entende? Agora, aquele que ouve e não busca entender, não tem interesse em entender, então Deus não vai contender com essa pessoa. Entende? Ela vai deixar de receber. Ela simplesmente deixa de receber. Mas depois não pode, né, acusar ninguém, muito menos a Deus, né, porque estava disponível. Tá? Todo conhecimento está disponível ainda. Tá bom? Então, eu estou falando isso para vocês apenas de maneira que vocês entendam que a nossa alma, ela só encontra descanso em Cristo Jesus. Jesus é o descanso. Então, veja, o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Que ali naquele dilúvio, aquelas águas ali, né? Ela é a representação do batismo que hoje nos salva. O batismo que nos salva foi feito no corpo de Cristo. Entende? Porque nós somos é como se fosse um substituto. Cristo somos nós e nós hoje somos Cristo, entende? Cristo foi nós em corpo físico para que hoje nós possamos ser Cristo, de forma espiritual. Entende? É uma troca. Deus fez uma troca. Cristo pelo valor de todos os homens. O valor de Cristo é inestimável. Não tem como se medir, não tem como se pesar. Tá? Então, cada um de nós pode ser visto, tanto que nós somos, as escrituras dizem, né, que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, veja, aquele descanso, né, que é Cristo Jesus hoje, né, você vê que quando Noé pousou ali, né, no Monte Ararat, e ele mandou aquela pomba, lembra da pomba? Para verificar se já podia, né, descer da arca e finalmente, né, voltar à vida normal. E aí ele fez isso por algumas vezes e depois a pomba, né, finalmente não voltou. Ou seja, ele entendeu que, né, já poderia descer porque estava tudo ok, né? Então, veja, a pomba, ela não voltou para Noé, né?
mas ela voltou para Cristo. Por que que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba no dia que Cristo se batizou, nas águas ali do Rio Jordão? Aquilo ali era a figura do cumprimento. Veja, esse aqui é o verdadeiro Noé. Esse aqui é o verdadeiro descanso. Essa é a verdadeira arca que cabe não só você, mas toda a sua família e o mundo inteiro. Todos aqueles que creem podem entrar no meu descanso. Descanso é Cristo. Entende? Então, por que? Eu sempre perguntei ao Senhor, pai, mas por que, pai, uma pomba? Porque de tantos bichos, interessante, uma águia, por exemplo, né, é conhecida, uma figura de Deus, mas por que uma pomba? E eu ouvi muitas pregações sobre isso, mas não me convenceram. Até um dia que eu fui verdadeiramente estudar a Bíblia, né, e foi na confecção desse livro, Os Nascidos, e o Senhor me mostrou que ele estava ali, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, ele está exatamente dando essa figura, tá? A pomba que não voltou para Noé, aquele descanso lá humano, né, que só podia salvar o corpo físico, ele voltou para Cristo. Por isso que Jesus é o nosso descanso, é o verdadeiro descanso, o descanso espiritual. E o Espírito Santo só desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba para mostrar que o descanso eterno é Cristo Jesus. Entende? Esse é o significado da pomba. Por que que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba? Então, nada na Bíblia está sem significado. Nada na Bíblia é posto de forma inusitada e desconexa, não. Tudo está fundamentado. Se a gente ainda não entendeu, é porque a gente ainda não molhou o bico o suficiente. Tá? Se a gente for um pouquinho mais adentro, né, nesse oceano de sabedoria divina, a gente vai ficar sabendo de todas as coisas porque está escrito. Tá? Então, isso mostra e comprova, tá, que Jesus Cristo é a âncora segura da nossa alma. Então, Cristo é o verdadeiro descanso. Entende? Então, ele continua dizendo, né? Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Veja, aquele descanso que eles não puderam entrar. Eles não puderam entrar por quê? Porque eram psíquicos, eram naturais. E nenhuma alma antes, por causa do pecado, não podia entrar nesse descanso. Porque não havia ainda propiciação perfeita para o pecado. Lembra que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, porque ainda hoje ele tira, ele continua tirando. Tá? Todo aquele que receber Jesus Cristo é salvo. Tá? Então encontra descanso para as suas almas. Agora veja, se a gente não crescer espiritualmente, a gente não vai ter descanso, né? Porque o tempo inteiro o maligno tenta tirar o nosso descanso de todas as formas, não é verdade? Enfim, tudo que ele puder usar para tirar o nosso descanso, né? Tirar o nosso foco de Cristo e fazer a gente focar na gente, na nossa vida, nas nossas dificuldades, ele vai fazer. Então, como está escrito, né? Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, descanso aqui é morada. Jesus disse, lembra? Eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é verdade? Jesus não disse isso? Então. Ou seja, o descanso eterno. Tá? Isso não é de morte não, tá, gente? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, dessa forma ninguém vai conseguir entrar no descanso de Deus. Não é porque Deus não quer, é porque a pessoa realmente não consegue. Tá? É água e óleo. Tenta misturar água e óleo. Não dá. Então, olha só, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Viu? Aqui está falando de Deus, embora as obras de Deus já estivessem concluídas desde a criação do mundo. Viu o que as escrituras estão dizendo? Que as obras, o fazer de Deus, entende? Os feitos manuais de Deus, os feitos, né, dos esforços, né, foram concluídos desde a criação do mundo. Mas veja, Jesus disse para os fariseus, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Lembra que Jesus disse isso? Por quê? Porque Jesus é filho do juiz de toda a terra, juiz de todo o universo. Deus é o juiz de todas as coisas. E Deus ainda se via obrigado a julgar os atos dos homens. Entende? A julgar o pecado por causa da lei. Entende? Então, todas as vezes, quem era o acusador das nossas almas? Quem é? Satanás. Satanás é um advogado, ele é um advogado de acusação, né? Ele é um promotor. Então, ele sempre se apresentava, né, para acusar os homens. Assim como ele fez com Jó. Jó era um justo diante de Deus. Deus não queria
prejudicar Jó. Deus não queria tirar nada de Jó, Deus não queria que Jó sofresse. Ainda que os atos de Jó fossem, né, intencionais, né, fazer com segundas, com a intenção mesmo de ser abençoado. Não importa, Deus não estava levando isso em consideração. Mas Satanás, né, não queria saber. Ele queria que todos, né, estivessem debaixo das rédeas dele. E Jó não era. Jó era uma exceção. Entende? Jó preferia o quê? Se submeter a Deus. Entende? Mas aí o que Satanás encontrou? Uma forma de, né, acusar Jó diante de Deus. Entende? Aí diz, mas Jó não faz isso gratuitamente, ele faz isso porque ele tem interesse. E aí, realmente, Deus como juiz, entenda, veja, se um juiz for apresentado diante dele, mediante a lei, fundamentado pela lei, tá? Um caso, e ele deixar de julgar esse caso simplesmente porque ele gosta da pessoa, esse juiz não é justo. Ele não está agindo segundo a lei. Então, ele não é um juiz correto. Entende? Deus era assim. Deus, na antiga aliança, Deus era assim. Ele era imparcial. Ele tinha que julgar e pronto. Porque senão o trono dele é abalado. O trono de Deus está fundamentado sobre a justiça e a verdade, né? Então, Deus não pode deixar de julgar, tá? Então, por isso que Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Esse era o trabalho de Deus. Você acha que Deus gostava disso? Não, Deus não gostava disso. Por isso ele enviou Jesus. E Jesus trabalhou incansavelmente, como um boi. É por isso que o Evangelho de Marcos traz Jesus como um boi. Trabalhava incansavelmente. Você lê o Evangelho de Marcos, Jesus está sempre indo de um lugar para outro, está sempre saindo de um lugar e indo para outro, está sempre em movimento, está sempre fazendo alguma coisa. Jesus foi o servo incansável, o servo imparável. Se a gente olhar para os evangelhos, a gente vai ver que cada um tem uma característica. Mateus traz Jesus como o que? Um leão, né? O rei, o leão da tribo de Judá, o Messias, né? Para o povo judeu. Marcos já é o trabalhador, você pode ver, está sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Lucas é o filho do homem, ou seja, como um homem perfeito. Tem muita expressão filho do homem. E João, águia, como Deus, traz Jesus como Deus, uma imagem do Deus invisível. Entende? Então são as 4 feições, os 4 querubins que ficam diante de Deus. As 4 faces de Cristo. Cristo, ele cumpriu tudo de uma forma tão perfeita que não existe nada que tenha ficado de fora da vida de Cristo. Entende? Cristo verdadeiramente cumpriu tudo. Tudo, tudo, tudo. Não ficou faltando nada. É por isso que quando a gente está debaixo da graça de Deus, a gente chega a respirar fundo. Porque a gente está debaixo de uma unção de alguém que nunca falhou. De alguém que nunca errou. Nunca mentiu. Nunca teve que voltar atrás de nenhuma palavra que ele disse. Entende? Essa é a diferença. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia. Ou seja, a forma como o autor escreve aqui, né? Em certo lugar, né? Ou seja, lá em Gênesis, né? Ele falou sobre o 7º dia. Nestas palavras, no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Viu? Obra que realizara. Ou seja, feitura das mãos dele. Obras, esforços, né? Que Deus fez. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, viu? É a renúncia da obra. A renúncia dos esforços. Entende? É o descanso dos esforços. Sabe? Não, até aqui foi o esforço. Lembra que Jesus disse? Até João Batista, todos entravam no reino de Deus por esforço, né? Todos se esforçavam para entrar no reino de Deus. Até João Batista. João Batista veio abrir o caminho para quem? Para Cristo. Opa, a partir de agora não é mais pelo esforço não, meu amigo. Agora é pela graça. Agora é pela fé. Entende? Agora vocês vão ter que entrar pela fé. Não vai depender de vocês, vai depender de mim. Quando Deus viu que o homem não era capaz de fazer nada e assim não iria conseguir nunca, jamais, veja, Deus diz nunca, jamais entrarão no meu descanso, então Deus se fez carne e habitou entre nós. E veio fazer o que homem nenhum conseguiu fazer. Agora sim vocês podem entrar no descanso de Deus. Porque agora vocês estão em Cristo. Entende a diferença?
Então, nós estamos em Cristo. Nós estamos ocultos em Cristo Jesus. Tá? Só em Cristo é possível entrar no descanso de Deus. Não há outra possibilidade. Você pode fazer todos os rituais que mandarem fazer. Não é possível. Não é. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Mas veja, essa desobediência é falta de fé. Lembra que lá em cima a gente leu no capítulo 3, no versículo 19, o último versículo do capítulo 3 diz assim, ó, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então essa desobediência, veja, é porque, veja bem, essas são coisas, eu estou fazendo puxando aqui vamos usar aspas, né? Porque são coisas que os legalistas adoram. Olha, viu? Foi por causa da desobediência que eles não entraram. Então, se você for desobediente, você também não vai entrar. Essa desobediência aqui é incredulidade. Entende? Porque quando você tem fé, Deus te dá o poder, através do teu espírito, que está em união com o Espírito Santo, ele te dá o poder para você fazer. Entende? Quando você faz, você não faz por esforço, você faz por resultado de vida. É diferente. Entende? Pelo homem não conseguir fazer de forma perfeita, exímia, Deus teve que sangrar. Deus teve que vir habitar aqui entre nós, né, no corpo humano, e sangrar em nosso favor. Entende? Ser o nosso substituto, essa troca divina. Tá? Então, essas boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência, ou seja, a incredulidade, tá? Desobediência aqui, tá? Como a gente tem que ler as escrituras, né? Com o espírito, para que a gente entenda a vida, né? E não fique com a letra mata, mas o espírito dá vida, tá bom? Então, a gente já viu, né, que ali no último versículo, ó, versículo 19 do capítulo 3, tá? Se vocês quiserem conferir, a gente está aqui no capítulo 4, tá? Quiser conferir, ali o último versículo está falando, tá? Vemos assim, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Então, foi por causa da incredulidade, tá? A desobediência é uma consequência da incredulidade. E outra coisa, obediência sem fé não adianta diante de Deus, tá? Você obedecer, mas não ter fé, tá? Senão não adianta. Porque é aquela obediência que a gente já sabe, né? Que os fariseus, por exemplo, né? É uma obediência fake, tá? Uma obediência aparente, né? São coisas que não adianta a gente fazer rangendo os dentes, né? Ou faz de coração ou não faz, mas só faz de coração aquele que crê. E o que crê recebe o poder para fazer. Tá? É Deus que nos capacita. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Lá em 2 Coríntios 3, quem nos capacita é Deus. Nós somos vasos de barro e o poder é de Deus. Então, quem nos capacita a fazer essas obras que o próprio Deus já preparou para quem andássemos nelas é o Espírito Santo. Tá? É o Espírito Santo que, em união com o nosso espírito, né, ele vai edificando esse espírito, esse novo ser, né, até que esse ser esteja numa estatura, né, com Cristo Jesus. Esse ser, ele é muito poderoso, mas ele precisa o quê? Ser edificado, tá? Para que ele possa reinar sobre essa casa, sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje. Hoje de Deus, você já sabe, né? Um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje, ou seja, hoje, quando a gente lê hoje, serve para hoje. Se nós tivéssemos lido ontem, era hoje, entende? Então, o dia que nós lermos isso daqui é hoje, entende? Como é que eu posso dizer? Oh, meu Deus. A temporalidade da palavra de Deus, entende? Ela é atemporal. Se eu digo hoje, é hoje. Entende? Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Viu? Não endureça o coração o quê? Com a incredulidade. Entende? Não sermos incrédulos, não deixarmos de receber por incredulidade. Porque muitas vezes a gente quer ver, a gente quer sentir, né? Mas simplesmente a gente tem que o quê? Que confiar, que acreditar,
Crer é acreditar. É acreditar que aquele que escreveu essas palavras aqui, ele é fiel para cumprir cada uma delas. Ainda que pareça muito distante, que pareça impossível. Mas ele disse, então ele vai cumprir. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Entende? E ele vela pela palavra dele. Então, essa é a diferença. A gente tem que fincar o pé e dizer, não, Deus falou, ele vai cumprir. E eu creio nisso. Ainda que eu não esteja vendo nada, ainda que esteja doendo, ainda que, sabe, que eu esteja chorando, eu confio em ti, Pai. O Senhor é o meu Pai, o Senhor me gerou. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Viu? Josué é outro exemplo. É outro exemplo da figura, da sombra. Ou seja, ele não conseguiu dar o descanso para o povo, né, judeu. Eles entraram sim ali, né, em Jericó, entraram, né, em Canaã, mas ainda assim não conseguiram dar o descanso do povo de Deus. Entende? Por quê? Porque ali era apenas a parte física. Ali era apenas a parte física. Como eu disse já no início a vocês, as pessoas, né, elas, todas elas, né, continuavam pecando, né, continuavam tendo atos, né, contrários a Deus, né? E de certa forma, qualquer pessoa, né, até hoje mesmo, vamos supor, né? Vamos supor que um filho de Deus, né, um de nós aqui, uma pessoa que crê em Cristo Jesus, não se desenvolveu espiritualmente e anda, né, mais no campo da natureza humana, fazendo as coisas que agradam a natureza humana, ainda que a pessoa sinta, assim, né, sinta incomodada, né, em sua consciência, aqui e acolá, mas como ela não sabe lidar com essas coisas, ela simplesmente sucumbe aos seus desejos, né, e continua agindo de forma como antes, né, com a mesma forma de agir de antes que não tinha conhecimento sobre Jesus Cristo, não tinha recebido Jesus. Ora, se essa pessoa permanecer plantando nesse terreno da natureza humana, o que vai acontecer com ela? Satanás vai moer ela. Entende? Satanás vai fazer ela sofrer muito. Por quê? Porque ela já não pertence mais a ele. E ele sabe. Ainda que ela não saiba, ele sabe. Ele sabe quem pertence a Deus e quem não pertence. Ele sabe quem são os selados. É porque ele dissemina enganos no mundo de forma que as pessoas fiquem em dúvida. Mas ele não tem dúvida, não. Ele sabe. Então, quanto mais ele puder colocar engano, dúvida nas pessoas, para que as pessoas oscilem, e ele possa escravizá-la com argumentos e com filosofias e astúcias, né, de forma que elas fiquem cambaleando, mais ele pode atuar. Então, muitas vezes a gente vê irmãos nossos, né, irmãos, filhos de Deus, que morrem rápido, que não conseguem terminar sua carreira na fé, porque simplesmente desconhecem, não foram ensinados no caminho da justiça. Não sabem lidar com essa natureza humana e acaba sucumbindo às coisas. Então vem Satanás e faz o quê? Ele ainda tem o poder sobre a morte física. Ele ainda pode destruir o corpo físico daqueles desavisados, daqueles que não estão instruídos. Aí vem com doença ou com um acidente terrível, né? Enfim, né? De forma que a pessoa diz, mas a pessoa não era salva. Por que aconteceu isso com ela? Não é questão, né? Outro dia, né, também eu vim me perguntando a respeito do suicídio, né? Por quê? Porque a pessoa, ela sucumbiu. Ela não foi ensinada, né, na natureza espiritual dela, e Satanás enganou. Entende? Então, não é, vamos dizer que não é a própria pessoa, ele leva a pessoa, veja, ele é tão terrível, e veja, só Deus sabe, tá? Por isso que eu digo, ninguém deve julgar antes da hora, como está escrito nas Escrituras, tá? Não deve julgar antes da hora. Veja, ele é tão astuto que ele faz a alma, veja o que nós dizemos ontem, né? Sobre a língua. Ele faz a alma falar as palavras dele. Eu sou um desgraçado, eu não quero mais viver nesse mundo, eu não suporto esse mundo, eu detesto as pessoas, eu detesto a minha vida. Entende? E a pessoa começa a dar voz para isso. Porque ele está falando na primeira pessoa.
E a pessoa acha, mas ela não sabe discernir que não é a voz dela. Por quê? Porque ela não está acostumada. Ela não foi desenvolvida no caminho da justiça. O espírito dela está apagado. O Espírito Santo está entristecido. Por quê? Porque apesar de Jesus ter dado uma obra para ela viver e andar nessa vida, ela simplesmente teve o desconhecimento. Entende? Ela foi desconhecida dessas coisas. Então, o Satanás faz a pessoa que foi, Vini. Olha isso, a Sil já ia perguntar sobre o suicídio. E eu estou falando, então, o Espírito Santo, né? Então, não é a pessoa que tirou a sua própria vida. Não é a pessoa. Ela simplesmente, ela deu voz, né? É como o apóstolo Paulo não fala que nós somos cartas escritas, né? Não com tinta, mas com sangue de Jesus, não em pedra, em corações de pedras, mas em corações humanos. Então, para ser lida por todos, ou seja, a nossa vida, né? Ela tem que ser o quê? Vamos dizer assim, esse sacrifício vivo, né, de oferta ao Senhor. Ou seja, nossa vida, nosso cotidiano. Então, se nós somos uma carta escrita por Cristo, também tem a carta, né, que é lida por outros, então tem a carta escrita por Satanás, pelo maligno.